a beleza que existe no final disso tudo é tão grande que o trajeto e as dores e todos os atrasos, que não são atrasos, é só uma questão de circunstância, vai desaparecer. Quando você vê o seu nome na lista e você sentir o jaleco assim, na sua pele, você vai falar, cara, valeu a pena. E é isso. O caminho, às vezes, é difícil. Às vezes você se sente sozinho, você sente que ninguém te entende. A família, por mais que tente, né, é uma coisa muito particular. Cada trajetória de vestibular é muito particular em si. Então, às vezes, pode ficar muito solitário o caminho, mas a medicina é linda. E você vê isso desde o primeiro dia. Desde que você passa, você percebe, cara, realmente, valeu a pena. Esse sonho, esse lugar onde eu tô agora é tão extraordinário que, poxa, aquelas horas que eu passei estudando, aquela noite que eu perdi de sono, some, desaparece. Então, é isso. Sinta-se leve de saber que você tá fazendo o que você tem que fazer, porque isso vai te levar pro lugar que você precisa chegar. Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, temporada 2025. E o episódio de hoje, pra mim, na minha longa carreira de entrevistadora FOC, né, entrega a idade, entrega tudo, essa entrevista é inédita pra mim. Sabe por quê? Conta, o que fala? É a primeira caloura de medicina do campus Cabo Frio da UERJ, que vai sentar aqui do meu lado. Sim, meus amores, dentre os 46 aprovados na medicina UERJ do Time Foco no ano de 2024, alguns foram para o campus Cabo Frio, e uma delas, que certamente tem uma história que eu acho que muita gente aí do outro lado também vai querer conhecer, também vai querer ouvir, está sentadinha aqui, bem do meu ladinho. E se eu fosse você, ficava comigo depois da vinheta para ouvir a história da Sofia Cola, que foi aprovada na Medicina UERJ de Cabo Frio. Tem muita coisa para contar, você que tá cheio de dúvida, vale a pena, não vale a pena, tem isso, não tem aquilo, oh meu Deus, e agora onde eu escolho? Foi aprovada aos 17 anos, direto do terceiro ano do ensino médio. Vambora. Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, ela tem muito tamanho, mas ela tem pouca idade. Com vocês, Sofia Cola. Oi, gente. Era muito bullying que tu sofria na escola por causa do sobrenome? Sofia, você cola, olha, tinha coisa sim, assim? vários apelidos diferentes, né? Sim. Alguns meio explícitos, né? Outros mais, você cola na prova. Mas Que eu fui me sacanagem. acostumando. O meu cola é com 2 L's. Então eu usava, quando eu era menor, assim, eu falava, é com 2 L's. Com o tempo eu fui meio que largando de mão. Pode falar. Às vezes eu colava também. Né? Mas faz parte. Eu quero saber o seguinte, qual é o peso da alegria, da responsabilidade, do que você teve que fazer pra tão novinha assim, tá vestindo essa camisa bonita aí que você tá? Nossa. Engraçado, né, que o campus Maracanã é o vermelho forte. Sim. E o de vocês é um azul bebê. Sim. Uma coisa do mar. A gente pega essa coisa uma da atmosfera praia. marítima. Eu gostei. A praia, o golfinho. Gostei. Olha, é muito peso, eu acho, assim, sabe? Foram uns 3 anos do ensino médio indo muito atrás do que eu queria fazer. Eu estudava muito desde o início. Eu sempre soube, né, que eu queria medicina. Então, eu corri muito atrás pra conseguir chegar ao momento de falar, caraca, eu passei. Eu até, quando me falam, você passou de primeira e tal, eu nem gosto muito dessa Porque na expressão. sua cabeça não foi de primeira, Não foi um projeto de vida. Sim, e eu fiz 3 anos de vestibular. Eu prestei os 3 anos. E eu sofri os 3 anos, assim, vendo... Às vezes eu não ia tão bem quanto eu achava que eu ia. A primeira vez que eu fiz a UERJ, eu fui, assim, fiasco. Eu pensei, meu Deus, eu nunca vou passar. Então, foram 3 anos sofridos também. Mas por mais que eu tenha passado com 17, foi uma jornada difícil, sabe? Foi bem puxado. Eu acho que como a maior parte das pessoas, né? Sim. E o que você... Da onde você tirava força pra conseguir ali com 15, 16 anos ter foco
pra se dedicar e pra estar dando conta dos compromissos da escola, já mirando no vestibular? Às vezes eu não dava conta, às vezes eu não dava conta mesmo. Eu sempre fiz terapia, sempre foi uma coisa muito importante pra mim ter esse apoio da terapia por trás, mas eu mantinha muito na cabeça, assim, essa vontade antiga. Eu quero ser médica, eu vou ser médica, eu sempre quis ser médica, eu olhava, assim, eu via as fotos das pessoas passando, eu via os vídeos das pessoas passando, eu falava, cara, pode estar muito longe, eu não sei quando que eu vou passar, eu não sei como, mas eu vou fazer o meu máximo nesse momento agora para estudar. Às vezes eu tinha que deixar a escola um pouco de lado, né? As provas às vezes não agregavam tanto no que eu queria, principalmente quando eu escolhia o UERJ, às vezes eu olhava os simulados e eu tinha que meio que botar de lado, sabe? Mas eu fazia meio que um malabarismo, porque eu precisava passar de ano, né? Sim. Então, Tem compromissos na escola que são inegociáveis. sim, exatamente. Mas aí eu olhava, eu falava, não, tá, de manhã eu tenho aula, à tarde é por mim. Eu vou usar esse estudo individualizado aqui que eu tenho, né, pra conseguir fazer o que eu posso, no tempo que eu tenho pra passar. Deu certo. Deu certo, cara, deu muito certo. E em que momento nessa tua história com vestibular, desde o primeiro ano do ensino médio, você ouviu falar, assim, você conheceu o foco medicina? Eu conheci o foco quando eu tava no segundo ano. E foi um desespero, porque eu queria, de qualquer jeito, entrar pra RFU. Uhum. Eu vi a RFU e eu falei pro meu pai, eu lembro que eu chorei, eu falei assim, pai, me coloca nesse curso, eu preciso fazer, eu preciso passar, eu queria passar. Isso em eu 2023? Queria passar. 2023, eu queria passar, Foi eu queria o ano fazer. da volta das discursivas, inclusive, Isso. deve ter te pego super... Exatamente. Assim, te quebrou. É, né? E eu lembro que eu assistia as lives, eu falava, cara, eu preciso fazer. Ele falou assim, Sofia, você tá no segundo ano. Eu acho que você precisa se acalmar. Sofia, você não deve ter 17. Eu acho que teus pais te registraram quando tu já tava já com uns 12 anos. Tu não sabe, não é possível. Tu é muito velha, cara. Eu sou. Olha isso. Eu já ouvi isso várias vezes. Várias que vezes. Isso? Aí teu pai falou, peraí, calma. Ele mandou eu me acalmar, eu tive que me acalmar, não tinha escolha, né? Ele que ia pagar o curso, então eu falei, não, tudo bem. Eu espero. Virou o ano, eu falei, não. É agora. Não tem como não fazer parte, sabe? Eu tenho que entrar pro Você foco. já veio logo na turma de maio? Sim, na turma de maio. Com aquecimento, com Primeira tudo. turma. Turma de maio, aquele negócio intenso. Eu lembro, aliás, que antes de começar as aulas, teve aquela semana de lives, né? Sim, a jornada. Eu ganhei um sorteio de simulado, que era você, o Júlio e a Ari, se eu não me engano, que iam corrigir o simulado. Eu falei, não, é um sinal. Eu vou passar, vai ser com foco. Vocês corrigiram meu simulado. Vocês corrigiram meu simulado. Eu lembro que você colocou a estrelinha assim do lado. Eu falei, meu Deus do céu. É agora, eles corrigiram. Legal. O Júlio falou que minha escrita era boa. Eu falei, tá bom, já tá bom. E aí foi isso. Quando deu maio, caí de cabeça. E aí, como é que você conciliava? De vez em não, quando. Não, antes dessa pergunta. Peraí. Sim. Volta que eu tenho uma pergunta melhor. Uhum. Já no terceiro ano, você já tinha entendido que você ia botar a tua energia na UERJ mesmo e não no Enem? Isso. Essa foi a primeira decisão. O Enem, ele não encaixava muito bem no meu perfil de vestibulanda. Eu consegui identificar isso. Eu tinha muita dificuldade, assim, com o esquema mesmo, sabe? Essa prova de resistência que ele impõe sobre Talvez você. Talvez você tivesse que ficar mais um ano ali pra... Isso, me acostumar com a adaptar, dinâmica. aprender. Aí ia ter que ser o esquema lá das maçãs de ouro, da TRI, o jogo do Enem. Você ia ter um outro aprendizado. Eu ia ter que brincar. Como você já tava nesse rolê desde o primeiro ano do ensino médio, você tava apostando muito a tua força, muito a tua energia, você entendeu ali no terceiro ano que valia a pena colocar mais força para a UERJ. Isso. Foi uma decisão tomada no início. Sim, e eu gostava muito do modelo discursivo. Sim. Eu sentia que eu conseguia exercer mais o meu conhecimento da matéria no discursivo. Então, no segundo ano mesmo, e assistindo o conteúdo de vocês também, eu percebi, não, eu me encaixo aqui. Ok. E eu nem pensava em Cabo Frio ainda. Eu lembro você apresentando o campus, eu nem pensava nisso ainda, Você pensava... Você chegou a participar daquele Zoom que teve com o pessoal de Cabo Frio falando do campus? Teve um desse ano passado. Eu não lembro. Que eram seus veteranos atuais, né? Que foi o Guilherme e a Marina. Eles foram contar pra galera como que era o campus. Aí a gente fez uma comparação e tal. Foi muito legal também. Tem que fazer de novo. Porque a galera... Esse ano eu vou te chamar pra fazer. Porque a galera ficava ainda ano passado... Por ter sido a segunda turma, né?
A galera ainda Receoso. ficava assim, tipo, não era nem ansiosa. Eu sentia que era uma parada já que beirava o desespero de tomar a decisão e se arrepender. Sim. Tanto pra uma coisa como pra outra. Escolhi Cabo Frio, vai que eu chego lá e o Não nível é do tudo. ensino é ruim, e não tem isso, e não tem aquilo, e eu vou me sentir, né, enfim, prejudicado na minha formação, que é um ponto que eu acho que, inevitavelmente, você vai acabar tendo que falar da tua experiência até agora. Sim. Como arrependido do cara, vai que eu não escolho Cabo Frio e depois a nota de corte lá é muito menor e pra lá eu passaria, mas Sim. eu botei Maracanã porque esse ano a diferença de nota de corte não Foi foi muito pequena. foi muito pequena, não foi tão grande como tinha sido Sim. em 2023. Em Esse foi o meu 2023, caso. realmente, muita gente que falava assim, eu tô com medo, meu negócio Valeu é a mais a pena. nota, né? Tô aqui apostando pra ver se vai agora, mas se não for, tudo bem. A galera pensou em Cabo Frio, né? Eu não sei como vai se pautar essa decisão pra esse ano de 2025. Pois é. Porque aconteceu aquilo que eu tanto falava quando as pessoas ficavam perguntando: vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar, vai diminuir. Falei, gente, isso aqui não é jogo do bicho. Você vai na girafa ou você vai no elefante? Cara, a gente não tem espaço amostral, não tem nem como temporal pra trazer uma análise técnica. Eu sou uma palpiteira? Não, cara, eu sou uma profissional. Nem vidente, Entendeu? E detalhe, 2 anos se passaram e quando vierem me perguntar qual a sua expectativa pra esse ano, eu vou continuar a falar. Não dá pra falar. Não sei. Nem eu A que tô gente lá, ainda assim. não estabilizou uma análise temporal pra falar, olha, a tendência de Cabo Frio comparado ao Maracanã é um corte tantos % diferente. Não tem como. Uns 5 anos pra conseguir. No mínimo, exatamente. Pois é. Entendeu? É difícil. E nesse meio do caminho tem uma intercorrência. Aí, por algum motivo, o Pedro Ernesto, tá numa fase que não tá tão bem. Aí a galera começa a se interessar mais por Cabo Frio. Aí, nesse ano, o Branco sobe, o Nego desce. Eu vou vender minha sardinha aqui hoje, né? Pro meu campus, porra, a Bolsa de Valores de Cabo Frio, meu amor. Nossa. Quem comprou essa ficha? Só não agora pode vai, subir ó. o preço do aluguel, porque Não, aí isso já não, era. Isso não, porque aí complica tudo. Você antes, você liga pro Vou me arrepender. dono proprietário, fala pra ele, olha aqui, Não eu pode. tô trazendo mais inquilinos pra cá, o senhor mantém o meu preço, pelo menos. Enfim, então tá. Então, ali, ainda no início do 3º ano, você pacificou na tua cabeça que você ia apostar tuas fichas na UERJ e vambora discursiva, vambora UERJ. Aí, pum, vem time foco, entra a Refil na tua vida. Aí agora vamos voltar pra aquela outra pergunta, que é, como é que você fazia pra conciliar a RFU com a escola? Eu era maluca. Eu nem vou falar tudo aqui, né, pra não dar um mau exemplo, mas eu sacrifiquei tudo, assim, sabe? Eu falei, olha, eu tô disposta a dar tudo que eu tenho aqui nesse ano. Eu não sei se eu vou passar esse ano. A probabilidade é baixa, né? As chances são diferentes, mas eu vou fazer tudo que eu posso. Então, eu era de um colégio que tinha uma carga horária intensa, mas eu priorizava. Eu tinha minhas prioridades muito traçadas. Então, era redação, química e biologia. Eu sentava à tarde, eu assistia as horas de aula que eu tinha que assistir, eu fazia as questões que eu tinha que fazer, eu corrigia as questões que eu tinha que corrigir. Primeiro da discursiva. Sobre o tempo. Vamos aqui, né, fazer umas questões de humanas, matemática. Mas não era prioridade. Não era prioridade. E eu... Olha, então isso já é uma coisa positiva pra quem tá ouvindo. Sim. Porque você como todo mortal, teve que abrir mão de coisas. Sim, sempre. E muita coisa, não só na escola, né? Eu não abria mão de tudo, assim, por fora da vida. Mas eu tive que, poxa, aniversário do meu tio. Não dá pra ir em todos. Não dá. Eu preciso fazer esse simulado no domingo, sabe? Sim. Então, eu abri mão. Mas isso era angustiante pra você, assim? Ou você lidou com isso como quem tava realmente fazendo algo que você tinha clareza de que era por um tempo e era um propósito? Como é que você lidou emocionalmente com isso? Eu pensava, é um sacrifício temporário. Ok. É do momento. Ok. Sabe? Eu sou uma pessoa muito pragmática. É porque você é velha. Eu sou velha, eu tenho... Esse detalhe. Entre, a maturidade dos seus 49 anos. Entre 18 e 50 anos, né? Isso, tô na faixa. Mas eu falava, não, ano que vem eu vou na festa. Ano que vem eu vou. Esse ano não dá pra sair todo final de semana, mas é pra ano que vem eu conseguir. E não só conseguir, como ir na minha calorada também, né? Sabe? Ter aquele bônus de ser universitária. E eu tinha muito isso em mente, que uma vez que eu estivesse na universidade, ninguém ia tirar isso de mim.
Então eu ia fazer meu máximo pra chegar nesse ponto o mais rápido possível, sabe? Sim. Eu sacrificava a escola muitas vezes, sabe? Às vezes, essa aula de filosofia... Isso é um mau exemplo, péssimo exemplo. Mas essa aula de filosofia aqui, poxa, tem uma coletânea de química, sabe? Eu vou fazer esse simulado da Comum. Nessa hora, a professora de filosofia dando uma passadinha aqui no YouTube. Não. Dando aquela olhada Desculpa, e pensando... a todos os professores de filosofia. Maravilhoso, um beijo enorme pra eles. Ô, meu pai. Mas o simulado da Comum às vezes era mais importante, meu sabe? Pai, não é uma confusão. Mas aqui, tá. Então você encaixava como prioridade. Teu foco era o UERJ, discursiva. Você sentiu muita dificuldade? Tipo assim, nas aulas, quando tava ali trazendo a parte teórica, porque tem-se um mito de que as aulas da reta final UERJ são só questões. E você viveu ali na pele que eu não é que eu fale isso é a realidade. As questões são um pano de fundo pra gente descer o couro na teoria. Sim. Muitas vezes a coisa mais rápida que a gente faz é responder a questão. E a gente ficou 40 minutos, 1 hora, relacionando, extrapolando tudo que era possível dentro da temática daquela questão. Então tem muita teoria. Te assustava? Ou você conseguia ter calma pra ir aos pouquinhos aprendendo? Então, eu estudava com os meus amigos desde o início do ano. A gente era um grupo e a maior parte queria medicina, então eu estudava junto. E desde o início disso, eu já me sentia muito assustada de ver pessoas boas ao meu redor. Sim. E aí, quando chegou a RFU, e alguns amigos também faziam comigo, eu falei assim, cara, eu vou abraçar essa porrada aqui pra subir o nível. Isso. Então, eu não deixei assustar. Eu falei assim, não, eu vou usar de escada, sabe? Eu vou subindo com esse conteúdo aqui. Realmente, era muito mais conteúdo do que questão. Eu aprendi muita coisa, muita coisa. Em uma questão, dava uma volta. Não, é surreal. É o que eu falo. Às vezes, quando eu escuto alguém falar esse tipo de coisa, né? E tem pessoas que a gente vê que fazem esse comentário, porque perfil fake, tá de sacanagem. A pessoa vai lá e fala, poxa, eu fiz a RFU, mas pra mim não funcionou muito, porque eu preciso de teoria. E lá é mais pra quem já tá avançado, porque é só resolução de questão. Eu falo, essa pessoa tá mentindo. Essa pessoa não foi a uma aula. Eu tava no porque terceiro quem ano. foi, exatamente, porque quem foi no auge dos seus 17 anos, porra, viveu na pele que assim, ou você se entrega pra aquilo, dedica realmente teu tempo, tua disposição pra abraçar e aprender a quantidade de conteúdo, de porrada de teoria, para se conseguir chegar à resolução da questão. Sim. É outra parte. Química surreal. Química. Quando a gente via que chegava no slide em inglês, Porra. na hora do slide em inglês, o pessoal que tava estudando junto, a gente se olhava. A gente falava assim, gente, questão 8, ela vai levar 1h40 pra resolver, exatamente. Tá? Se prepara. Exatamente. Não, o couro come. O couro come. Pra você chegar lá, muita gente fala assim, é porque o nível dos simulados do foco são mais difíceis que a prova. É porque a gente vê coisas, às vezes, que não precisa. É claro, é muito fácil falar que não precisa, depois que você já se ferrou nas aulas aprendendo tudo aquilo. Como você falou, no degrau mais alto da escada, quando você chega lá no dia da prova discursiva, realmente você fala, puta, muito fácil. Agora, a minha pergunta é, se você tivesse aprendido o nível que cai aquela prova como teu teto, será que você chegaria lá achando que tava tão dentro do alcance? Não. Tipo 2023, né? Que o pessoal, às vezes, a prova pareceu mais assustadora do que foi. Exato. Mas subiu um pouco o nível, o pessoal já fica assustado. Exato. Não, eu já abri o envelope do simulado falando assim, tá, vamos lá. Vem porrada, é simulástico. Mais um dia, o simulástico, a gente vai... Vou chorar, mas só um pouquinho. A lágrima só não pode cair na folha, né? Senão tem que refazer. Mas é assim que é bom também. Porque chegou na prova, eu falei, cara, isso aqui é ficha. Exatamente. E outra coisa... Você já se ferrou tanto ao longo do caminho, tipo, caraca, eu não sei nem por onde começar essa questão. Caraca, eu jurava que eu tinha acertado e quando eu vi não era nada aquilo. Sim. Você já apanhou tanto Sim. que, como diz Rocky Balboa, bater é mole, eu quero ver quando você aguenta apanhar. Você já apanhou tanto e você sobreviveu. Sim.
que quando chega lá na hora da prova, será que é mais fácil porque é mais fácil? Ou será que você que tá com uma casca mais grossa? Pois é. Essa é uma pergunta que a gente não pode ser superficial. Uhum. A gente tem que olhar um pouco mais profundo, entendeu? Sim. Não é possível. Não, e eu tinha prazer de sentar pra corrigir depois. Porque quando eu olhava, eu falava, tá, eu errei isso aqui, mas agora eu entendi. Se cair na prova, já era. Eu não vou errar de novo. Isso é bom também, sabe? Você perceber que quando eu ia muito bem, eu só olhava e falava, tá, o que eu aprendi com esse simulado? Não tem que aprender aqui. Mas quando eu errava, eu aprendi, eu falava assim, agora, eu nunca mais erro. Porque você errar uma coisa que você acertou facilmente é muito provável. Você errar uma coisa que você já errou, você sentiu a dor do erro, assim, no coração, você não erra de novo. É outro nível. Esse simulado que te esfrega no asfalto, assim, é bom por isso. Porque ele edifica, né? Ele total, edifica. Total, marca. Uhum. E por que a escolha Cabo Frio? Vamos lá, eu acho que esse é o assunto que mais me foi perguntado desde que eu passei. A primeira vez que eu fiz a UERJ, eu coloquei Maracanã. Mas eu era treineira, também não tinha muito o que tirar disso, né? E aí chegou no meu 3º ano e eu não tinha ideia do que eu ia fazer. A minha família tem casa em Araruama, que é uma cidade vizinha ali, né, de Cabo Frio. E aí, quando abriu as inscrições da 2ª fase, eu olhei, e aí tinha as 2 cartilhas. Aí eu lia do Maracanã, eu lia de Cabo Frio, aí eu vi, não tinha anatômico, não tinha bandejão, não tinha essas coisas. Tava eu falei assim, né? Pois é. É um baby campus. É um baby campus. São 2 salas da medicina, né? A T1 e a T2, que sou eu. E aí eu olhei e falei assim, cara, por que não? Por que não Cabo Frio? Eu também sou um bebê. Pois é, eu falei assim... Você tem sua versão, que é o que tá de 50 registrado anos, lá. Né? Que era que 17 na época. Pois é. E a sua versão oficial, que é uma senhora de 50. Que eu não posso contar pra ninguém. Não pode, tá me parecendo aquele filme A Órfã, que agora virou série, aquela coisa toda. Vamos fazer teu DNA pra descobrir. Teu telômero tá curtíssimo, Sofia. Não, meu Deus. Aí tu falou assim, vou dar uma oportunidade pra Cabo Frio. Sim, vou morar sozinha. Vou renovar meu ciclo de amizades. Não, porque era só o que faltava, né? Você, olha só, pai e mãe, já tô de saco cheio de vocês, que eu tô senhora, já deu morar com vocês. Fui. Uma senhora de 30 anos morando na casa dos pais, né? Não pode. Não, e às vezes é bom dar uma renovada nos ciclos, né? Aquele famoso terceirão pra vida, né? A vida ia ser fora do Rio de Janeiro. Eu pensei, pô, por que Por não? isso que eu vim vestida camponesa, em homenagem que agora você é do interior. Sim. Nossa, meu Deus. Lá é bem interior mesmo. É bem interiorzinho. Mas eu olhei e falei assim, tá. E aí todos os meus amigos queriam Maracanã. E aí eu fiquei meio que no impasse, assim, de... Poxa, eu vou sozinha. Vale a pena? Esse campus novo, essas pessoas que eu não conheço, eu vou pra longe de casa. E aí teve um dia que eu tava muito estressada, assim, vestibular, as coisas da vida. Eu falei assim, quer saber? Essa decisão é minha. Pá! Cabo Frio. Fechei, botei. E aí... Mas seus pais estavam te apoiando? Eu conversei, ó, os meus pais era assim, óbvio, o primeiro parâmetro pra saber se eu podia ir, também é menor de idade, é complicado, né? E aí, quando eu coloquei, eu fiquei quieta. Não falei nada pra ninguém, falei só pra minha mãe. Mãe, coloquei Cabo Frio. Aí, quando começou os amigos, gente, vou pra Cabo Frio. Eu não sabia se eu ia, né? Vou tentar. Se eu tiver nota pra ir pra Cabo Frio e colocar Maracanã, eu vou me arrepender disso pro resto da vida. Que foi o que aconteceu no final. Eu fiquei a 0,25 aqui do Maracanã. E aí, eu falei, não, gente, é isso. Eu vou Cabo Frio, vou prestar vestibular despretensiosamente. Se eu passar, graças a Deus. Se eu não passar, aí a gente vê ano que vem de novo. Passei pra Cabo Frio. E é uma experiência muito louca, porque eu realmente agora eu tô morando em Cabo Frio, eu não tô em Araruama, não deu certo essa ideia, é muito longe. Tô morando sozinha. E é muito engraçado lá, porque todo mundo mora perto da faculdade. Então, é todo mundo vizinho. E essa experiência de estar morando perto... É uma comunidade, né? Sim. É festa do pijama. Festa do pijama todo dia. Ah, gente, vamos ali em casa, rapidinho, a hora do almoço, é isso. Todo mundo sai, todo mundo se conhece. Mas, realmente, esse negócio do campus... O campus é uma gracinha. Eu achei o máximo. Parece uma casa de praia, né? Eu achei o máximo. Sim. E tá tudo muito novo. Eu falo que a minha sala parece sala de curso de inglês. Sabe? Que é aquelas cadeirinhas, a sala com quadro digital.
E é diferente. As coisas estão sendo construídas, realmente, mas... E vocês ativamente fazem parte desse processo. Isso foi uma das coisas que eu achei mais bacana quando eu estive lá. Sim. Assim, vocês estão participando muito de perto das demandas, das resoluções. Sim. Eles estão ali muito ainda ativos na escuta de vocês. E eu Coisa que adoro no campus isso. que já é mais maduro, no campus que já é maior, cara, é muito diferente. É uma realidade muito diferente, Sim. né? É muito legal essa experiência, assim. Os professores sabem os nossos nomes, eles interagem são 40 com a gente. alunos, 40 alunos. E assim, a gente vê as coisas, a gente luta pelas coisas, a gente vai atrás, e eu sinto que tudo isso é muito bonito, sabe? Eu vejo os meus veteranos indo atrás pra fundar liga, fundar projeto de extensão, e todo mundo muito unido. As pessoas também... A UERJ como um todo, né? Maracanã e Cabo Frio, a UERJ tem muita força nessa questão da família mesmo, das pessoas vestirem a camisa da faculdade com muito orgulho e querendo fazer dar certo. Sim, né? Isso foi um dos motivos de eu escolher a UERJ. Isso é geral. Uma cultura muito linda. Isso é geral, isso é geral. E eu acho que muito também da gente perceber uma quantidade muito grande de alunos do FOC que acabam escolhendo a UERJ, ou às vezes é aprovado pelo Enem, ir na UERJ, e muitos acabam escolhendo a UERJ. Eu acho que tem muito essa questão da identificação, do que a gente constrói como valores mesmo, como cultura, né? E a pessoa se vê também como um legado, a pessoa leva aquilo também para o que vai ser na vida acadêmica. Eu sinto que tem um certo entrosamento de mentalidade mesmo. E assim, Maracanã e Cabo Frio, pelo menos da minha perspectiva por enquanto, não tem essa separação, eu digo, de instituição, sabe? Sim. Quando eu venho aqui no Maracanã, o pessoal me recebe super bem, eu conheço o pessoal, a gente vai lá, a gente vai no Casaf, quando a gente, porque por enquanto o anatômico tá em construção. Então, quando a gente vem pra fazer aula aqui, o pessoal recebe a gente. E vocês vêm com o ônibus da faculdade. Da UERJ, sim. Amanhã, aliás, eu tenho aula no anatômico, né? Então, o pessoal vem de ônibus de manhã e a gente volta no final do dia. Que legal. E essa dinâmica funciona bem. Eu não sabia como é que ia ser quando começou, mas a gente vem super bem, a gente volta bem também, a faculdade disponibiliza. A gente veio pro interperíodos também. Então, assim, é uma dinâmica bem legal, sabe? Por mais que esteja em construção, e muito burocrático, né, o processo. Então, a gente não sabe quanto tempo vai levar, mas provavelmente no final desse ano já tá resolvido essas coisas. É muito divertido. Eu me divirto muito lá. A nossa semana de recepção foi muito bonita, porque é pequeno, né? Aconchegante. Sim, então as linhagens se formando, assim, é muito legal de ver. E a dinâmica com os professores, com o hospital também, porque o hospital é novo, né, de 2020. Sim. Foi da Covid, aí se transformou no hospital universitário. E a gente vê tudo acontecendo. E vocês, né? pelo que eu tô entendendo da dinâmica lá, e isso também me deixou bastante animada, é que vocês continuam a ter o suporte para tudo que for necessário do campus Maracanã. Então, mesmo o Pedro Ernesto, eu acredito que em algum momento da formação de vocês, o que de alguma forma falte, vamos dizer assim, bem entre aspas, né? No hospital de lá, talvez uma experiência, algum contato de alguma especialidade, alguma coisa do tipo. Eu acredito que essa porta vai estar aberta. Né? Mas além então vocês disso... estão vivendo o melhor dos dois mundos, é isso que eu quero dizer. Sim. Não, e é importante enfatizar que pra muita gente, é porque você é carioca. Sim, né? eu sou. Eu também. Então a gente que é carioca, a gente tem essa coisa de viver a cidade do Rio de Janeiro realmente com a coisa da cidade maravilhosa. Sim, a gente vive onde você passa a gente férias. romantiza. A gente romantiza, mas isso aqui é para os fortes. Vou te isso aqui contar uma história. Não, isso aqui é uma selvageria. Eu não sei se a Mariana chegou a comentar, ela até falou comigo quando eu cheguei aqui. Eu fui assaltada no interperíodos. Aí. Eu estava na porta... Você é uma moça vinda do interior. Moça, uma camponesa na porta do Pedro Ernesto. Levaram meu celular. E eu falei assim, gente, eu vim de Cabo Frio e eu fui assaltada em casa. Você tá entendendo? É isso. Aí o que eu quero dizer às vezes você tem uma pessoa que, tipo, acho que tem muitos cenários, tá? Lembrei de dois aqui. Às vezes uma família que o filho ainda é muito novinho, tá ali, 17, 18 anos, ainda tá muito cru pra vida. E não é 17 cabeça 50 que nem tu, é 17 criancinha. Sim. Tá? Ou então, às vezes, independentemente da idade, uma pessoa que já mora no interior. Uma pessoa que vem do sul, que vem, às vezes, de uma outra realidade, de costumes, de violência, de
A pessoa vir para o campus Maracanã conhecer o estado do Rio de Janeiro não me parece uma Tranquila. experiência, assim, muito tranquila. Sim. É que eu sou carioca. É. Eu, no lugar dessa pessoa, também teria medo. Aham, e você é mãe também, né? Exato. Então, assim, Cabo Frio, pra mim, hoje, tem essa coisa do, Tem esse ponto, sabe, né? esse ponto que me balança. Sim. É uma cidade pequena, Cabo Frio ainda está no estado do Rio de Janeiro, que é bom enfatizar. Então, Aham. claro que ainda tem suas problemáticas, principalmente época de alta temporada, né? Época de feriadão, a cidade carnaval. tem uma outra Uhum. pegada, mas aí também é a época que geralmente a galera de de lá também viaja, porque, férias, né, recesso, Aham, na férias. aham. Então, assim, é um custo de vida menor, Sim. né? Apesar de ser uma cidade turística, Uhum. mas comparado ao Rio, é um Sim, custo sim. de vida menor pra comer, principalmente algumas coisas assim. E, cara, é mais seguro. É, Tua mãe, eu tenho certeza que a tua mãe fica mais mais tranquila. tranquila pro teu dia a dia. E eu sou da Tijuca, né? Pois é, Então- eu também. Eu não sou da Tijuca, não, eu sou de Tomé de Coelho, mas na minha vida adulta, né, eu fiquei fake tijucana. Aham. E é difícil. A gente vê as É coisas difícil. assim e eu ando mais tranquila. Por mais que eu tenha sido assaltada recentemente, né? Mas não foi lá. Não foi lá, exatamente. Então, assim, eu ando com a cabeça mais. Tá, eu não preciso ficar tão tensa o tempo todo. Sabe? É uma sensação diferente. E um ponto positivo: que eu tô a 10 minutos da praia todo dia. É verdade. Eu tô a 10 minutos da praia. E assim, Não, e o ponto dali de Cabo Frio, é importante falar isso pra quem não conhece muito. O campus Cabo Frio, onde vocês estudam, cara, ele tá numa região muito legal, assim, Sim. que tem muito serviço. Sim, é o centro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, interior, ai meu Deus, vou morar na roça, não vai ter nada, só vai ter praia. Não, vocês têm tudo, vocês têm praia, vocês têm um climinha de interior, Uhum. mas vocês têm tudo, tem Tem um academia, shopping imenso. tem... Eu né? adoro aquele shopping. Eu tenho um andar, né? Aí você vai dando volta, fingindo que tem muito o que fazer. Vai dando volta, Mas fingindo tem tudo, assim, tipo, todos os serviços, mesmo loja de rua, que eu quero dizer, tem muita coisa. Não, tem. Tudo ali Então, por assim, perto. dá pra ser muito feliz. Dá pra ser muito feliz. E o pessoal do campus é muito solícito, sabe? Todo mundo tá de braços muito abertos. E eu vejo nos veteranos uma felicidade tão grande da gente estar lá, porque aquele campus é um sonho. Tanto da UERJ quanto o nosso. Agora eu faço parte, então eu vejo aquilo muito como um projeto que a gente tá envolvido, sabe? Sim. Então, a cada ano que for passando, a gente vai tendo o coração mais preenchido pelas pessoas que chegarem lá. Eu tô ansiosa pro ano que vem já. Primeiro pra não ser calor a mais, né? Porque é uma vida... Agitada. É uma vida de... Mas também pra ver, caraca, tem mais gente chegando. Abrir mais uma sala. Chegar mais gente, poxa, ter 3. É muita coisa, assim, sabe? É muita coisa que a gente vai ter o prazer de assistir acontecer. Eu me vejo daqui a 30 anos passando lá na frente, falando, eu fui a segunda turma desse lugar. Exato. Isso é muito legal. Eu adoro. Realmente. E você sente, assim, as pessoas falam muito, assim, do medo da qualidade da formação. Uhum. Pela tua experiência, até porque você troca também com outros calouros Sim. que estão no campus Maracanã Uhum. e tal, e até em outras faculdades federais e privadas, eu tenho certeza que essa troca acontece, né? O que você sente, assim, em relação ao que você tá tendo de formação? Nossa, eu sou muito grata pelos professores que eu tenho. De verdade, assim. Teve concurso recentemente. Sim. Então, os meus professores são novos. A primeira turma teve aula com os professores do Maracanã. Sim. Que aí foi um pouquinho mais complicado. Foi mais complicado. E os meus professores... Sem ofensa ao Maracanã, o pessoal do Maracanã, que, né? É todo mundo família. Mas os meus professores são jovens. Sabe? Chegam E eu com sei, disposição, né? eu sei que, assim, eu tenho colegas na FRJ, eu sei que são professores mais Não ancestrálicos. sei como é que é. Eu sei como é que é. Né? Um pessoal mais... E a gente, às vezes, a gente olha pra isso só como sinal de experiência, mas também tem um sinal de cansaço, né? Sim. Muitas vezes a pessoa já tá de saco cheio, muitas vezes a pessoa já tá com uma certa má vontade, o cara já queria ou tá aposentado ou tá só liderando o grupo de pesquisa dele, Sim. mas ele tem que dar aula, porque é uma obrigação. Então, às vezes, o estado de querer não é tão bacana, Sim. né? Os meus professores são jovens, eles estão muito dispostos a ajudar a gente ali em Cabo Frio. Então,
eles olham pro campus, eles colaboram, sabe? Eles vão atrás da gente, eles procuram saber, eles mostram o que tá acontecendo, eles falam, não, gente, isso vai acontecer, eu pedi pra acontecer pra vocês, desde coisas pequenas, sabe? Um projetor, ou não, o Anatômico vai abrir esse ano, a gente vai fazer acontecer, e isso é muito legal, porque a gente vê uma dinâmica, né, entre os corpos do campus que tem uma harmonia, a gente tem essa dinâmica legal, e eu acho que pela turma ser reduzida, fica mais fácil essa comunicação, sabe? Sim, eu concordo. Então 40 pessoas em sala é muito diferente de 100, né? Então um contato é muito mais facilitado pelas circunstâncias ali. E tomara que cresça, né, no momento certo, com a estrutura certa, né? Eu acho que a forma certa de se começar qualquer coisa que visa a excelência é começar pequeno. Sim. Porque daí você vai estruturando e crescendo, estruturando e crescendo. Tem que ser assim, tudo tem que ser assim. Então, eu vejo também que o Campus Cabo Frio ainda vai alcançar, assim, uma visibilidade muito grande. Vocês vão ser excelentes representantes. O corpo discente é muito bom, sabe? Eu vejo, assim, que alunos excelentes estão escolhendo Cabo Frio e isso vai intensificar muito mais. Cara, você não tem noção. É porque às vezes vocês não conseguem dimensionar, mas assim, o alcance que uma entrevista como a tua tem é muito impactante, assim, um impacto muito grande na quantidade de pessoas que assistem, mas sobretudo na qualidade da confiança que a gente passa com esse tipo de conversa. Foi aquilo que eu falei com você. Eu falei, cara, o que a gente vai falar na entrevista? A gente vai conversar, eu quero que você fale, não tem uma combinação, olha, Sofia, sobre esse ponto você não fala, olha, não deixe de mencionar tal coisa. Não, cara, eu queria que você conversasse falando a parada real, a tua realidade, o que você tá vivendo, porque isso transmite para as pessoas verdade e confiança. Então, eu tenho certeza que isso vai acabar influenciando na decisão das pessoas. Não no sentido de convencer quem quer o Maracanã a ir pra Cabo Frio. Não, jamais. Mas uma pessoa que hoje quer Cabo Frio, mas está com medo de não escolher Cabo Frio. Por quê? Caraca, será que os professores são bons? Será que os alunos? Será que eu vou me adaptar? Será que a cidade... A pessoa tá te ouvindo aqui, vendo que você tá falando isso de verdade, vai falar, porra, cara, eu vou ouvir meu coração. Vou dar essa oportunidade. Sim, não. As pessoas que ainda estão prestando, eu falo, não escolhe se você for ficar frustrado no futuro. Isso, exato. Tem que pensar mesmo, com o coração e com a cabeça, sabe? Porque é pro resto da vida, são 6 anos lá. E assim, você não vai poder voltar no tempo e pensar, não, agora eu vou pro Maracanã. E esse negócio de transferência interna Eu também acho. Né? Não arruma sarna pra se coçar. Pois porque essa perspectiva de tempo, o que é muito e o que é pouco, é sempre muito relativo. Né? Então, quando você tá esperando algo, 1 ano passa em 10. Se você é infeliz... Se você é infeliz, exatamente. Pois é. Então, assim, se você escolheu lá, queira estar lá. Exatamente. E quando for pra lá, vá de coração aberto pra fazer acontecer e pra contribuir também da melhor forma, né? Porque tudo que um lugar não quer é gente que tá indo pra lá de má vontade pra encher a porra do saco. Sim. E a gente vai abraçar todos os calouros, assim, com o coração aberto mesmo. Como você hoje sente que tá sendo Exatamente. abraçada. Eu fico até boba de falar de lá, porque é uma dinâmica, assim, entre as turmas, né? Que é muito bonito. Gente, eu amo os Focres de lá, no dia da cerimônia que eu tive lá com vocês, assim, o carinho. A Sara, a Andressa, Guilherme, Marina, Veteranos. da sua turma também. Tem você, tem Davi, Cara, tem uma galera, assim, que é tão carinhosa, assim, que eu vejo que realmente escolheu estar ali e tá feliz de estar ali. Sim. E eu sinto que o nosso time, aos pouquinhos, também tá permeando aquele lugar. E é muito comum a gente ter essa associação direta entre a Medicina UERJ e o time Foco, né? Sim. E eu falo isso de boca cheia, sem falsa modéstia. Tipo, há 10 anos a gente vem construindo a nossa história, batendo um recorde atrás do outro. Eu não esperava esse 46. Eu tava muito feliz com os 38, 39, 40, reclassificação 46. Eu falei, oi! Exato. Sabe? E assim, o sarrafo tá ficando muito alto. Eu tô preocupadíssima com a meta de 2025. Eu tô quase igual a Dilma, eu não vou pôr meta, mas quando chegar na meta a gente dobra. Oi! Então, assim, cada vez mais eu sinto que essa conexão com o time também está se estabelecendo com
o novo campus, Sim, sabe? sim. E, então a gente também tá levando a história do foco pra medicina UERJ de Cabo Frio. Eu tô muito feliz, eu tô empolgadaça, na verdade. Eu tô doida pra ir lá de novo visitar vocês. Tô A cheia gente de vai. plaquinha de aprovado Aham. pra levar lá. Avisa que a gente compra bolo no Boa. dia. Então eu quero marcar pra levar. Aham. E, cara, assim, muito obrigada, sabe, por ter escolhido esse time pra chamar de seu, É um prazer. né, de ter se dedicado, de ter confiado num ano que era tão importante, você que tava ali se dedicando de corpo e alma pra fazer esse projeto dar certo. Ali, naquele momento, naquele tempo, você queria de preferência ser aprovada sim no terceiro ano, você estava lutando há muito tempo por isso, e você escolheu esse time, você se dedicou, trouxe seus amigos, seu namorado esse ano é Fokker, Sim. tá estudando em uma das turmas de semipresencial Sim. da Unidade Tijuca. Uhum. Então, pô, isso pra mim é o maior sinal de que você viveu e gostou e foi feliz no período que você foi Deixa eu te Fokker. falar uma coisa, o foco medicina, ele faz relacionamentos, porque Ai, gente. eu e meu namorado, É tipo Tinder. a gente começou a ficar, porque eu corrigia a coletânea dele e ele corrigia a minha. Ah, mentira, gente! Sim, exatamente. Adorei. E aí foi assim que nasceu. Viu, você que tá encalhada, vem pra RFU esse Exatamente. ano, que você pode encontrar o futuro amor da sua vida bem mais perto do que você imagina. Muito mais perto, tá vendo? Existe amor no caos. Existe, minha filha. Existe amor na RFU, existe amor na medicina, existe. Sim. Tá vendo? Então, assim, isso pra mim é a maior prova. Sofia, deixa aquela mensagem final pra quem, de repente, esse ano tá vivendo a doideira do terceirão. Uhum. Também sonha com a UERJ, mas também tá inseguro por conta da discursiva, porque tem muito conteúdo, porque tem muita matéria, porque a química, porque, meu Deus, o que você tem, assim, em termos de mensagem pra deixar, de coisas que você acha que podem fazer sentido pra ajudar essa pessoa a passar por esse ano, que é muito imensamente desafiador. Uhum. Se for aprovada direto no terceiro ano como você foi, ótimo, mas ainda que não seja, pra que ela leve o máximo de aprendizado possível. Acho que no final é isso. Uhum. Se der certo agora, ótimo. Se não der certo agora, que dê certo o mais brevemente possível, porque você já tá no processo de aprender. Sim, vou até olhar pra câmera. Olha pra câmera, vai. Vou até pegar minha água, Sim. vai. Pra você que tá no terceiro ano, antes de qualquer coisa, eu acho que existe muito tempo na trajetória do vestibular. Muitas vezes as coisas podem parecer corridas e imediatas, mas se você tem um foco em mente, se você sabe o que você quer e você tá fazendo o que precisa fazer, vai acontecer. Eu acho que, acima de qualquer coisa, as prioridades precisam ser esclarecidas para que você consiga fazer um caminho limpo até a prova do vestibular. Então, se você tem na sua cabeça, eu quero ser médico, eu quero ir para a faculdade, você faz o que você tem que fazer e você vai chegar lá. Então, vai dar certo, eu tenho certeza absoluta. E para quem não tem certeza se vai conseguir esse ano ou se vai ter que ficar mais um tempo prestando, eu acho que a beleza que existe no final disso tudo é tão grande que o trajeto e as dores e todos os atrasos, que não são atrasos, é só uma questão de circunstância, vai desaparecer. Quando você vê o seu nome na lista e você sentir o jaleco, assim, na sua pele, você vai falar, cara, valeu a pena. E é isso. O caminho, às vezes, é difícil. Às vezes você se sente sozinho, você sente que ninguém te entende. A família, por mais que tente, né, é uma coisa muito particular. Cada trajetória de vestibular é muito particular em si. Então, às vezes, pode ficar muito solitário o caminho, mas a medicina é linda. E você vê isso desde o primeiro dia. Desde que você passa, você percebe, cara, realmente, valeu a pena. Esse sonho, esse lugar onde eu tô agora é tão extraordinário que, poxa, aquelas horas que eu passei estudando, aquela noite que eu perdi de sono, some, desaparece. Então, é isso. Sinta-se leve de saber que você tá fazendo o que você tem que fazer, porque isso vai te levar pro lugar que você precisa chegar. Minha jovem senhora, muito obrigada, viu? Imagina! Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer. E agora, Sim. você, assim, que já tá um pouco mais envelhecida, né? Talvez você não tenha acompanhado muito as princesas da Disney, eu não sei. Sempre.
Na sua infância? Sim, na minha infância, Tá. que foi longínqua, né? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar pra aquela câmera, nos preparar para nos despedir. Vai ter aquele momento beijo que tu já sabe. Tu viu alguma entrevista na vida? Vi várias. Então pronto, então você já sabe, Sim. então vamos nos preparar. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da entrevista da senhora Sofia, que colava, mas era pouco, tá? Bem pouco, tanto é que passou direto do terceiro ano, sinal de que não colou tanto assim. Fez tudo certinho, foi uma nerd extraordinária. No campus Cabo Frio da Medicina UERJ tem muito amor, tem muito acolhimento. São pouquinhos alunos, mas é uma grande família, um grande coração. E a Sofia veio aqui contar um pouco da trajetória dela e defender a bandeira verde golfinho da Medicina UERJ. Posso mostrar as costas da verde blusa? Não, é azul, tô louca, daltônica. Essa é a blusa mais linda. Deixa eu ver, Com gente. todo respeito. É linda mesmo. Lindíssima, né? Esse É golfinho linda. fez um sucesso. É o golfão. É linda, maravilhoso. Então, quem aí de alguma forma deu uma balançada, será que, não que? Deixa a pergunta pra Sofia aqui embaixo. Com certeza. Deixa, Com vamos deixar certeza. esse canal aberto aqui pra perguntas, dúvidas, né, de lugar pra morar, que eu sei que isso é uma coisa que eu tenho certeza que quando você foi aprovada, foi uma das primeiras Nossa, questões. Maluquice. Então deixa a pergunta aqui, deixa comentário, que eu vou pedir pra essa gata garota vir aqui responder. E é isso, muito obrigada pela sua presença, calma, isso não é uma despedida total, essa temporada está enorme, eles não param de ser aprovados, então essa temporada está bombando, está só no começo, semana que vem tem episódio novo, e agora, princesa da Disney, vamos nos despedir à altura de um final de entrevista de aprovada, bora, beijo! Calma, Sofia, de novo, vai, olha pra lá pra dar um beijo, olha, é difícil, vai, vamos, quando eu falar beijo, você faz a mãozinha, tá, vai, Tá. beijo! Tchau! Tchau, gente! Isso, garota!